Oi, gente! Antes de começar o vídeo, não é anúncio, apenas eu explicando rapidamente como estragar o seu próprio vídeo no seu próprio canal em passos muito simples. São 5. O primeiro é: escolha um tema com uma palavra principal em inglês para o seu vídeo. O passo número 2 é: confie no seu conhecimento da língua e não confira como é que essa palavra é pronunciada. Apenas vai, você sabe. Passo número 3, grave o vídeo inteiro ainda sem conferir, certo? Então você passa assim umas 2 horas falando na frente da câmera e sempre falando aquela palavra errada, uma vez atrás da outra. Passo número 4, só depois de terminar a gravação, que deu muito trabalho, aí você tem a curiosidade de ver se você estava falando a palavra certa. E aí você vai conferir. E aí o passo número 5 é ver que você errou e ter preguiça de fazer tudo de novo e apenas fazer um pequeno vídeo para colocar antes do vídeo que você gravou com tanto trabalho e passa um pouquinho de vergonha mostrando que você errou. Pois é, parece que não foi suficiente confiar na lógica de que uma data referente a Saint Michael se chamaria Michaelmas, por um motivo que eu ainda desconheço. A pronúncia correta é Michaelmas. Então, toda vida que eu falar essa forma errada, lembre que é Michaelmas, tá? E não sei, talvez faça algum sentido se você for relacionar que o Christmas não se refere a um Christ, se refere a um Christ. Então, Christmas, Michaelmas, eu acho que é por aí. Todas as outras informações estão corretas, eu dei uma conferida, então é apenas a pronúncia que está errada, desculpa, e fiquem aí com esse grande erro. Eu prometo não repetir. Dia 29 de setembro, uma data quase sempre lembrada nos livros da Jane Austen. Você sabe que dia é esse? É o dia de São Miguel Arcanjo, ou, no inglês, o Michaelmas. Ele pode passar batido para a maioria das pessoas, mas ele teve um papel importante na Inglaterra e foi mencionado em 5 dos 6 romances completos da autora. Mas o que seria o Michaelmas e como é que ele aparece nos romances de Jane Austen? Bom, a gente vai ver um pouquinho disso agora. Lendo os romances da Jane Austen, eu via esse nome Michaelmas, mas não sabia o que ele significava. Era claro que Christmas se referia ao Natal, mas essa construção eu nunca tinha visto, nem sabia como era essa celebração na Inglaterra. E aí eu fui pesquisar para saber um pouquinho mais. Bom, é o dia de Saint Michael, ou São Miguel pra gente, que é um dos anjos guerreiros da milícia celeste. É esse aqui, que coincidentemente eu tenho na minha estante, foi um presente de uma amiga minha da comunidade Canção Nova. Na Inglaterra é também o dia do ganso, porque é uma tradição de que esse animal seja servido como jantar ou como prato principal no dia de São Miguel. Tem um pouquinho de superstição também, porque acreditava-se que comer ganso no dia de São Miguel trazia sorte e evitava problemas financeiros por um ano. Então, era sempre bom comer ganso, né? Essa data coincide com o equinócio que marca a chegada do outono e no hemisfério norte é hora de se despedir do verão, daqueles dias com mais claridade por mais tempo, e é hora de ir se acostumando com dias mais curtos e com temperaturas menores. Então é um período de mudanças. Até o rei Henrique VIII romper com a Igreja Católica na Reforma Anglicana, esse também era o dia considerado como o último dia de colheita na Inglaterra. Na verdade, o dia de São Miguel é um dentre 4 dias que dividem o ano em partes iguais. Esses dias estão próximos dos equinócios e dos solstícios, e quem estudou geografia lembra que são os dias que marcam os inícios das estações, as mudanças de estações,
e elas estão relacionadas à incidência da luz solar na Terra, nos hemisférios. Então, ó, a revisão aí. Essas 4 datas vêm com um intervalo de 3 meses. Elas são o Lady Day, em 25 de março, o Midsummer, em 24 de junho, o Dia de São Miguel, em 29 de setembro, e o Natal, no dia 25 de dezembro. Como essas datas dividem o ano em quartos, elas também são conhecidas na Inglaterra como Quarter Days. Eu falei com sotaque americano. Quarter Days. Alguns autores dizem que o Michaelmas era mais lembrado na Inglaterra do que o próprio Natal, há cerca de 200 anos. Eu não sei se isso é verdade, mas ele realmente mexia com a rotina das pessoas. Então, era um dia que marcava essa transição das estações, mas que também trazia decisões importantes. Por exemplo, era o dia de contratar ou demitir empregados, porque o contrato anual terminava no dia de São Miguel. Era também um dia propício para negociar terras, alugar propriedades, ou até mesmo o dia de acertar contas e pagar dívidas. Realmente era um dia de iniciar e fechar ciclos, e a gente pode tentar relacionar isso com a obra da Jane Austen e como ela incluiu o dia de São Miguel em cada uma das narrativas. Em Razão e Sensibilidade, a palavra Michaelmas aparece 4 vezes. A primeira vez vem nas palavras da senhora Jennings, que está especulando se o Coronel Brandon já vai estar casado ou no Midsummer, em junho, ou se vai ser só lá para o dia de São Miguel. Depois também é a senhora Jennings quem vem falando do Michaelmas, quando o Coronel Brandon tem se oferecido a ajudar o Edward para se casar com a Lucy, e aí ela projeta que no Michaelmas ela já vai poder visitar o Edward e a Lucy na casa deles. E o dia de São Miguel aparece na narrativa quando a senhora Jennings visita o Edward e a Eleanor no primeiro mês de casados. Então é a época em que ela constata que eles formam um dos casais mais felizes do mundo. Em Orgulho e Preconceito, a história começa e termina perto do dia de São Miguel. A data tem 2 menções no livro e a primeira aparece logo no primeiro capítulo, que é quando a senhora Bennet está falando para o marido dela que o tal do Mr. Bingley vai alugar Netherfield um pouco antes do dia de São Miguel. Então, lembra daquela coisa de iniciar ciclos, alugar casas novas e tal? Então, o Mr. Bingley meio que se encaixa nessa situação. Aí lá pro final do livro, quando o Mr. Bingley retorna para casa da senhora Bennet, assim meio de surpresa, ela fica conversando com ele, dizendo que achava que ele não ia mais voltar, e ela diz que tinha ouvido boatos de que ele deixaria Netherfield para sempre no dia de São Miguel. Então seria o período de fechar o aluguel da casa. Em Mansfield Park também há 2 menções ao Michaelmas. A primeira vem numa conversa da senhora Norris com o Sir Thomas Bertram, e ela está contando para ele que desde o dia de São Miguel, um dos empregados da propriedade, que é o cocheiro, tem feito um tratamento para reumatismo. E a segunda menção vem numa conversa do Henry Crawford com a Fanny, e ele diz que espera que no dia de São Miguel ele já possa ir visitar o Edmund e a Mary Crawford como casados. Em Emma, a data só aparece uma vez e vem na fala da Harriet Smith. Elas têm acabado de receber aquela charada do Mr. Elton e elas acabaram de interpretar que ele estava falando de fazer a corte a uma dama e que a dama seria a Harriet. Então ela está super surpresa porque um homem como o Mr. Elton está apaixonado por ela, ela diz que não merece, e ela se diz surpresa porque ainda no dia de São Miguel ela nem falava com ele e agora ele já está apaixonado por ela. E a gente lembra que isso acontece antes do Natal, porque é no Natal que o Mr. Elton se declara para Emma. Em A Abadia de Northanger não existe nenhuma menção ao Michaelmas, mas essa palavra aparece 3 vezes em Persuasão, todas elas se referindo à mesma situação. É o dia de São Miguel, o dia escolhido para que a família dos Croft
venha morar em Kellynch, que era a propriedade da família da Anne, da família dos Elliot, e essa data acaba marcando um início de ciclo para todo mundo, né? Porque tanto os Croft vêm morar em Kellynch, então é a data de alugar a propriedade, começa o contrato deles. Significa também a retirada da família dos Elliot para Bath, e para Anne tem um significado ainda maior de início de novo ciclo, porque ela vai começar a conviver de novo com o Captain Wentworth. E eu já vi algumas leituras bem legais de gente falando que é o fim do ciclo para ela, daquele ciclo de solidão, de reclusão, de amargura relacionada a essa história do passado, e o início da segunda chance que ela ganha na vida. Então, o dia de São Miguel tem uma simbologia bem bonita em persuasão. E claro, né? Persuasão sempre arrasa mais que os outros. Bom, eu vou finalizar com algumas curiosidades sobre o dia de São Miguel. É uma data festejada desde o século IV e foi muito popular na Idade Média. E a formação do nome Michaelmas é semelhante à formação de Christmas, porque no Natal a gente tinha como celebração principal a Christ's Mass, a Missa de Cristo, e no dia de São Miguel, Michael's Mass, a Missa de São Miguel. E lembrando que esse santo é conhecido por ter sido o anjo guerreiro que conseguiu derrotar o demônio em uma batalha, então é o dia de pedir proteção a ele e de refletir também sobre as lutas interiores, essa luta entre as forças do bem e as forças do mal. Então, os católicos costumam pedir proteção a São Miguel também nessas batalhas internas. Eu vou encerrando também com um convite para quem mora em Fortaleza. A gente está fazendo o clube de leitura da Jane Austen e já vamos para a segunda edição, para o segundo encontro, no dia 15 de outubro, na Praça das Flores, às 10 horas da manhã. É um domingo e a gente vai fazer um piquenique super legal para discutir a Abadia de Northanger. A gente começou em setembro, no começo desse mês, começamos discutindo Emma, e é um espaço maravilhoso em que a gente encontra outros fãs da autora ou gente que nunca leu e que está curioso para saber por que ela é tão admirada. E é um espaço de troca e de fazer novas amizades super interessante. Então, se você mora em Fortaleza, sinta-se convidado. Se não mora, mas conhece alguém que mora e que se interessa pela autora, dá essa dica. E a gente tem mais informações no perfil do Instagram, perfil desse canal, que é o Mundo Jane Austen. Então, fica aí o convite. Eu agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima!